Tem microfone. Licença. Vai ser no vovô. Precisa deixar o microfone. Tá, o microfone tá. De vez em quando dá microfonia, por isso que não está usando. Mas tem que comprar um. Então tá bom. Boa noite, prazer em estar aqui com Dá tempo de vocês. usar o vovô, tá? Desde o ano passado que eu não venho. Pois é, Já- desde o ano passado. Testar Não vai, tá. profissional. Tudo bem? Desde o ano passado que eu não os fiz. Pois é. Sentimos falta, né? Mas vocês ficaram de recesso há um tempão, né? Sabe quem Não. estava lá em Barra de Guaratiba? Não vai, Foi não? a gente começou em 3 de fevereiro, a gente estava aqui. É. Você Fui eu que mesmo tá. que sumi. Tem que sumir. Trabalho novo. Pois é. Então, nós vamos falar hoje sobre uma coisa que todo mundo gosta, né? Caridade. Começar o ano falando da caridade. Mas nós vamos falar um pouco sobre a caridade, mas tudo que nós temos como sentimentos humanos e que Jesus, né, o plano espiritual superior, nos incentiva a desenvolver, a alimentar, tem um motivo científico na realidade. Na realidade, quando a gente vai para a física quântica, quando a gente começa a olhar como funcionam as moléculas, as subpartículas atômicas, a energia, que isso tudo são questões de dias, de meses para a física quântica mostrar para todo mundo como funciona. Tudo isso é relativo aos nossos sentimentos, ao que a gente pensa, como a gente age, o que nós acreditamos. Todas as doenças que nós temos são doenças relacionadas aos nossos sentimentos ou aos nossos atos. A pessoa que fuma hoje, né? Começa a fumar hoje sabendo tudo que a gente sabe sobre o cigarro, sobre a nicotina, sobre a química envolvida, os problemas envolvidos. Na realidade, ela está tendo um sentimento autodestrutivo que leva ela a ter um ato que que pode gerar uma consequência química, biológica e um problema para ela. Um problema cardíaco, um câncer, um DPOC, etc. Então, tudo que nós vivenciamos como seres humanos, todas as emoções que nós somos fomentados, incentivados a desenvolver pelo plano espiritual superior, é porque vai gerar uma energia, uma diferença no nosso espírito, no nosso perispírito, que vai levar a uma evolução. Tudo foi desenhado por um arquiteto ou um desenvolvedor de software universal chamado Deus, de que se nós seguirmos a cartilha, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que é isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos ter um caminho reto para essa evolução com menor sofrimento. E por que que isso funciona? Por que que nós somos desenvolvidos assim? Por que que eles colocaram dessa forma a regra do jogo como se fosse um jogo de tabuleiro? Se você não sabe a regra do jogo, dificilmente você vai conseguir ganhar. Você pode ir testando, ir numa uma situação na sorte, dar uma sorte ou outra. Se você não sabe as regras, fica muito mais difícil você chegar ao final daquele jogo. É igualzinho a nossa vida. Se nós não sabemos as regras e por que que aquilo funciona dessa forma, é mais difícil você chegar ao final daquele jogo, que no nosso caso é a evolução espiritual. É chegar à condição de espírito puro para não precisar mais encarnar e só trabalhar. E aí a gente vai trabalhar mais ainda, né? Jesus me dizia, quando alguém sentava do lado dele, disse, mas eu estou tão cansado, você me dá tanta coisa para fazer. Ele falou, mas eu e meu pai, hein? A gente vai fazer muito mais quando eu sair daqui. Aí que não vai parar mesmo, é trabalho, estudo, desenvolvimento, o tempo todo. Não vai ter nem as horas de descanso que nós temos. Cada vez mais trabalho, mais estudo. Deitar agora. É isso, aproveita que agora a gente ainda tem um de vida mansa de vez em quando. Quanto mais na casa espírita, que quase não tem nada para resolver. Opa, tranquilo. É isso que a gente vai fazer hoje. Então, nós vamos começar com um poema, que, na minha opinião, é um poema de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria um bronze que soa ou um símbolo que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios, de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, eu nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se enche de orgulho. Nada faz de inconveniente,
não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Metade do que Paulo está falando aqui no início são coisas, são virtudes que todos nós gostaríamos de ter e que seriam uma diferença enorme para um ser humano. Então, a primeira parte ele está falando dele, do que você tem, do que você pode ter, do poder que você pode ter, das qualidades que você pode ter, das virtudes que pode ter. A segunda é do que ele pode dar. Nem que eu desse tudo que eu tenho, nem que eu desse o meu corpo para ser destruído, nem que eu me flagelasse, nem que eu abrisse mão de tudo, nada disso ia adiantar se não tivesse a caridade. Então, parte ele está falando dele, parte ele está falando da doação dele para o mundo, para o outro, para o próximo. Isso vai ser importante até o final da palestra para a gente entender. Como ele tinha essa percepção, mesmo sem ter o conhecimento que nós já temos hoje, o que é a doutrina, de como funciona, de onde nós fomos criados, o que nós somos, e etc. Então, guardem isso. Metade ele está falando do que nós somos, que é o amor que eu tenho por mim, de estudar, de trabalhar, de desenvolver, de ter coisas para dar, de fazer coisas boas, né, que me geram essas virtudes. E a outra é o que eu dou para o outro, o que eu dou para o meu próximo, o que eu dou para o meu planeta, o que eu posso doar, o que eu posso fazer em benefício do outro. Não adianta ter nenhuma coisa nem outra se não tiver caridade. É estranho isso, né? Mas é assim que funciona. Como que começa tudo, né? Isso aqui é uma foto hoje de 5% do universo observável, tirada pelo telescópio mais moderno que nós temos hoje no espaço, que é o James Webb, né? Que mudou os padrões do que nós conhecíamos das galáxias no tempo de criação, ao ponto de todos os cientistas hoje terem a certeza que não foi um Big Bang que criou o universo e a vida que nós conhecemos hoje. E tem algum arquiteto por trás daquilo, que tem alguma coisa que bolou aquilo tudo. Que as galáxias são muito mais antigas do que eles imaginavam, dos 13 bilhões de anos. Porque quando você tira uma foto dessa do universo, na realidade você está recebendo uma luz que saiu daquela posição, porque são milhões de anos-luz, há milhões de anos atrás, ou bilhões de anos atrás. Então você está tirando uma foto do passado do universo, como se pegasse um álbum de fotografia agora com a Sarah e olhasse ela com 15 anos de idade. A fotografia está mostrando o passado. Logo ali. Quando a gente recebe hoje essa fotografia do James Webb, ele está olhando o que aconteceu há bilhões de anos atrás. E de acordo com as cores que você recebe, você consegue ver o tempo, a idade de que você recebeu essa fotografia. Então, eles já começam a ter uma visão desse universo que tinham muito mais galáxias, trilhões de galáxias do que nós imaginávamos, muito mais do que se supunha, e que é muito mais antigo e provavelmente criado por alguém. Provavelmente que nós sabemos quem foi, né? Meu Deus. Então, esse pontinho aqui, ó, nessa fotografia, é a nossa Via Láctea. Então, imagina, a nossa galáxia é um pontinho, um grãozinho de areia numa fotografia tirada por um telescópio que só apresenta 5% do que é o universo observável. Observável. Formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que preenchem. Por que ele fala em não vemos? Todo mundo sabe que aqui no planeta Terra, nós espíritas conhecemos muito bem, né? Temos cidades espirituais que só os médiuns, né, ou que se desprendem do corpo, sabem. Sabemos pela literatura, né, pela psicografia, mas não conseguimos ver. Mas são mundos que existem em outra dimensão e estão aqui próximo de nós. Nosso lar, Alvorada Nova, os umbrais, né, estão aqui próximo de nós e nós não estamos vendo, mas existem, porque estão em outra dimensão, estão em outro nível de compreensão que os nossos 5 sentidos não conseguem acompanhar. A nossa Via Láctea, que é aquele grão de areia, tem um grãozinho de areia aqui, que é o nosso sistema solar. Então, perto do universo, a nossa galáxia inteira não é nada, e perto da nossa galáxia, o sistema solar inteiro ele não é nada. É um grão de areia. E mesmo assim, aqui, ó, o nosso planeta inteiro não é um dos maiores do sistema solar. Então, esse sistema inteiro é aquele grão de areia na Via Láctea, que é um grão de areia e 5% do que a gente observa do universo, e o nosso planeta está, de longe, um dos menores
nesse grão de areia, do grão de areia, do grão de areia. E nós somos encarnados, um grão de areia, junto com os 8 bilhões de seres encarnados nesse momento aqui no nosso planeta. O que nós somos, então? Nada. Mas essa é a grande dicotomia que Jesus dizia. Apesar de vocês não serem nada, e ele se coloca no meio, tudo isso só existe por um único motivo. Nós estarmos aprendendo, desenvolvendo e chegarmos a essa condição de espírito puro. Tudo isso que nós vimos no universo inteiro, todas as galáxias, os trilhões de galáxias, os sóis, os anéis, os buracos negros, tudo isso só existe com um único objetivo: o nosso aprendizado. Essa é a grande, por isso que ele dizia, não cai um fio de cabelo de cada um de vocês sem que o Pai saiba. Nada acontece na vida de vocês sem que eles saibam. Vocês são alunos de uma grande escola, que é a Escola Universal, e graças a essa escola é que vocês estão aqui hoje compreendendo o que eu estou falando como individualidade. Cada um de vocês sabe o que é ser uma individualidade? O que é ser uma individualidade? É ser diferente dos outros 4 trilhões de espíritos que existem no universo. Só você é do jeito que você é, diante de tudo no universo. Essa é a grande beleza e a grande dificuldade. Foram milhões e milhões de anos para nós chegarmos à condição que nós somos hoje de individualidade. O pior caminho já foi percorrido. Você vê um criminoso na rua, você vê alguém fazendo uma besteira muito grande, vê uma pessoa muito ignorante, você fala assim, pô, mas isso é muito ignorante. Pô, mas isso aí está quase no nível animal. Pois é. Mas o caminho mais longo, qualquer um desses espíritos que está encarnando no ser humano já percorreu. Não é estranho isso? O universo é estranho. Se eu olhar para um universo desse, e você saber que é um entre 8 bilhões, e olha que a quantidade de espíritos do planeta eu estimo que seja de 40 bilhões. Então tem 8 encarnados e 32 desencarnados. Só que tudo isso só existe com um objetivo: vocês, nós existirmos e chegarmos ao nível de um dia de Jesus, que é um irmão nosso mais velho, mais evoluído. É estranha essa condição. Por mais ignorante que seja o espírito que está encarnando no ser humano, ele já trilhou a pior parte do caminho, que é chegar à condição de individualidade. Nas obras de André Luiz, ele colocava que a condição mais difícil de um ser humano é quando ele parte para o suicídio. E a condição pior desse suicídio é que ele, quando ele perde a consciência da individualidade que ele é. E aí ele se torna o quê? Vocês lembram? Um ovoide. Né? Vocês lembram disso? Quer dizer, a condição mais difícil para um ser humano é quando ele tira a própria vida. É o único animal que tem essa condição. Por isso que o plano espiritual e todas as religiões condenam o suicídio. Porque é você abreviar a vida por conta própria e isso acaba criando um vínculo, né? Você vê Ivone do Amaral, os espíritos acabam ficando reincidentes em cima disso. E a pior condição do suicídio é quando ele perde a própria consciência do perispírito que ele é como ser humano. E aí tem que colocar ele, alguém já leu o Ícaro de Rediviva, da história do Santos Dumont? Santos Dumont viveu esse drama, e aí ele é colocado para encarnar em fetos que sabia que ia desencarnar logo, ia ser abortado, etc., para ele começar de novo a ter as condições do perispírito humano. Então, ser um indivíduo, ser uma individualidade, já é uma vitória, já é um crescimento, um desenvolvimento muito grande para todos nós. E é para isso que tudo isso existe. A gente ainda vai chegar na caridade, estamos longe. O universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Comentário de Kardec: a razão nos diz que o universo não poderia fazer isso por si mesmo e não poderia ser obra do acaso. Deve ser obra de Deus. Contraponto dos Big Bangs e dos cientistas da vida. Qual é a base do início de todo o universo? Quando um pintor chegou e pegou uma tela toda em branco, hoje em dia é mais fácil falar do que software, né?
Quando o cara sentou e falou assim, eu quero pedir comida da minha casa. Não quero mais ter que sair para ir no restaurante, para ir no supermercado. Eu quero fazer tudo da minha casa. Ele sentou e desenvolveu um software que nós conhecemos como iFood ou similares, né? Colocou ali no celular e aí você pede, não é isso? Deus, quando sentou, ele pensou o seguinte: eu preciso criar seres pensantes, indivíduos pensantes, inteligentes para a expansão do universo. E aí ele criou uma substância, que a gente vai chamar assim, né? Que são os princípios gerais do universo, chamado princípio espiritual. Eu garanto para você que esse princípio espiritual que está aqui ao nosso redor é que nem uma pilha. Você só descobre que ela está carregada quando você bota na lanterna ou no aparelho. Na sua mão, você presume, mas você não tem certeza. E tem uma energia ali dentro que vai acender uma lanterna. Esse princípio espiritual, Deus criou e ele está permeando em todo o universo. E, além disso, ele criou um princípio material. Isso está no livro dos Espíritos. Esse princípio material, nós espíritas, batizamos eles como fluido cósmico universal. Isso não é matéria, isso não é uma onda, isso não é uma energia, são moléculas, subpartículas menores do que nós já conseguimos identificar hoje, que são subpartículas atômicas, né? Fótons, elétrons, bósons, íons, é abaixo disso, não chegamos aí. Essa substância trabalhada, manipulada, ela vai se tornar toda a matéria que nós conhecemos no universo. Começando lá pelos elétrons, pelos fótons, pelos átomos que formam células, que formam substância, aquelas composições químicas, né? A tabela periódica que vocês conhecem, tudo isso é formado a partir do princípio ou fluido cósmico universal. E todos nós, espíritos no universo, somos formados a partir do princípio. Qual é a diferença de um para o outro? Isso aqui é como se fosse uma inteligência artificial do computador. Qual é a diferença da inteligência artificial para um software normal? Software normal, ele está lá fazendo sempre a mesma coisa que você manda ele fazer. Ele só melhora se você fizer uma alteração no código dele para ele fazer alguma coisa diferente. E a inteligência artificial não. O que que é? Quanto mais você usa ela, quanto mais você pergunta, quanto mais problemas ela resolve, o que que ela faz? Ela se autoalimenta e ela vai melhorando e aprendendo sozinha. Essa é a grande diferença. O princípio espiritual, ele recebendo a informação, ele sendo colocado em trabalho, ele sendo colocado em ação, ele vai aprendendo até se tornar o quê? Nós espíritos. Quando se torna espírito, ele tem que mudar, agora ele tem que aprender outros truques diferentes, porque ele já é um indivíduo, para ele evoluir, a gente vai ver que é aí que entra a caridade. Tudo bem até agora? Princípio geral do universo, a formação de tudo que nós conhecemos e nós vimos até agora. Deus, princípio espiritual, que um dia vai se tornar inteligência, espírito, individualidade que somos nós, e o princípio material, que é a única forma de fazer o princípio espiritual evoluir. A única forma é você usar o princípio material. Por que isso funciona assim, né? Podemos conhecer o modo de formação? Tudo que se pode dizer que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço, que é o princípio material. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço, entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre o novo mundo. Lembra que João falou? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo era Jesus, e ele estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se teria. Então Jesus ele estava na formação do nosso planeta, né? Por que que isso acontece assim? Como é que isso funciona assim? O que que a gente faz por uma energia que está no universo, que é o princípio espiritual, para ele começar a aprender a ser alguma coisa? Como é que a gente pega essa energia e transforma ela em alguma coisa, né? Que nem uma pilha quando você bota numa lanterna. Botou na lanterna, você transformou em luz, né? A energia que está dentro dela. Essa energia está no universo. Deus bolou uma forma de fazer isso. E essa forma é criando
um ambiente material com um determinado código genético que colocado em determinada condição de luz, de energia, de sais minerais, etc. Ele puxa essa energia da natureza para dentro dele e ele se transforma em algo completamente diferente. Então, todos nós aqui nessa sala já exercitamos pegar uma energia que estava na natureza ou no universo e começar o caminho dela para se transformar uma individualidade no futuro. Quando vocês fizeram esse teste, esse exercício? Caroço de feijão. É isso aí, na sala de aula, quando vocês pegaram um caroço de feijão, colocaram no algodão, regaram, e a professora falou: olha, ele vai buscar os fótons que vêm do Sol, ele vai manipular química e biologicamente essas condições, e desse carocinho de feijão vai nascer um pé de Feijão. feijão. Então, uma energia, que era o princípio espiritual, né, vai entrar dentro de uma condição orgânica, que é o princípio material, que tem um código genético lá dentro, e vai obrigar aquela energia a desenvolver aquelas células e vai transformar o que é um pé de feijão, ou um pé de milho, nesse caso, o quê? Numa planta. Quando alguém for lá e colher aquela planta, passei a faca, matei ela, o que que aquela energia que está saindo dali vai achar que é no plano espiritual? Não pede foi não. A partir daquele momento, que era só uma energia e não sabia fazer nada, ela aprendeu o quê? Ela aprendeu que ela transforma uma semente, multiplica as células, cria tecidos, né, diferentes para as raízes, para o caule e para as folhas, capta gás carbônico e libera oxigênio. Então, aquela energia que ela não sabia fazer nada na natureza, ela aprendeu um truque que é transformar uma série de coisas internas e externas para se tornar uma energia que sabe desenvolver uma planta. E o Hernani, e nada mais é do que a gente, com esse exercício, a gente vai entendendo as leis divinas É isso aí. através do estudo, da experiência e da luta, porque nada nos é dado, Não é nada. tudo É tudo conquistado. experiência. Então, a primeira experiência que nós tivemos lá no passado, não somos nós, tá? Porque, na realidade, milhões dessas energias vão sendo condensadas no plano espiritual, isso está em literatura, para um dia ele conseguir movimentar um animal. Porque o animal é muito diferente. Tem que quebrar proteínas, tem que, né, fazer um autoaquecimento, tem uma série de outras coisas que o vegetal não tem e que ele precisa fazer. Então, precisava de muita energia que aprendeu a desenvolver células no reino vegetal para começar os primeiros passos nos animais mais simples, porque o movimento é uma diferença muito grande para isso. Como é que é o movimento da planta? É multiplicando as células para crescer. O animal não precisa multiplicar as células para crescer. Então, ao dizer, Renan, eu fui um pé de feijão no passado, talvez um pedacinho da minha unha fiquei assim, energeticamente falando. Mas o início de tudo é assim. Quando a gente sai da natureza para começar o primeiro passo para ter inteligência, é uma inteligência orgânica. Por que é inteligência orgânica? Porque aprende a organizar as células, organizar os tecidos, a captar da natureza uma série de coisas e doar outras. E o plano espiritual desenvolveu isso tão bem com a ciência, né, com os códigos genéticos, por quê? Porque eu precisava deles para ter oxigênio no planeta, para desenvolver outras espécies. E dessas outras espécies, e o plano espiritual, é aí que é o grande ponto. Eu estava vendo a gente fazer lá as preces, né, as orações. Quando a gente está no plano espiritual, o que a gente mais pede é um momento desse. Será que eu vou ter uma oportunidade dessa quando eu estiver encarnado? De entender tudo isso que a gente está entendendo? Será que eu vou ter uma chance de ter pessoas como eu estou vendo, que vão encarnar perto do Aliança, perto do Consolador, perto das casas de espírito, para eu estar lá com eles um dia? Porque a gente fica apavorado antes de encarnar. Que a chance da gente não ter essa oportunidade aqui é muito maior do que ter. E a gente fazer uma besteira no meio do caminho e não está aqui. A chance é muito maior de não ter. Eu garanto para você que tem milhares de milhões de pessoas que combinaram com a gente estar hoje aqui numa quarta-feira e não estão. E tem umas dezenas que conseguiram. É igualzinho no plano espiritual.
Cara, eu vou encarnar, será que eu vou ter outra chance? Será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir condensar tudo isso? O plano espiritual. Será que esse código genético que eu coloquei lá na Terra vai fazer evoluir corretamente para ele chegar a indivíduos? Nós sabemos pelos exilados de Capela, pelas obras, que não, né? Eles começaram com os répteis, né? A evolução nossa, como foi lá em Capela, era para ser dos reptilianos. E aí, no meio do caminho, teve uma. Vamos redistribuir essa rota aí, deve ter que. E aí, viemos para os mamíferos para chegar no onívoro que nós somos. Então, já teve. Então, esses códigos genéticos também, o que o plano espiritual quer fazer, o que ele consegue interferir aqui para acontecer, é uma distância enorme energética de dimensão. Então, desenvolver esses códigos para tudo chegar no nível que nós estamos hoje, foram milhões e milhões de anos de fato só aqui no planeta. Por quê? Pô, será que essas condições biológicas são as que a atmosfera do planeta vai aguentar? Será que a gente colocou as condições exatas de oxigênio para que os pulmões... E a gente vai evoluindo até chegar à condição que temos. Então, também há um estudo, há um desenvolvimento, são espíritos puros, muito inteligentes, mas há erros também, desvios de rota, que eles foram fazendo até chegar à condição que a gente tem hoje. Não imaginem que é tudo perfeito para eles. Eles gostariam que fosse. E quando nós estivermos do outro lado, também nós vamos sofrer essa angústia de olhar nossa família aqui, nossos netos, nossos bisnetos, a cada espírito, querer passar informação para dar certo, a gente vai ter muito mais informação, e as pessoas não conseguirem captar. E foi assim também a evolução do planeta. Já está previsto essas contingências, que nem tudo vai ser perfeito. E essa é a beleza de ser um espírito em evolução. Não vou falar ser humano, porque o universo, né, podem ter outros nomes, mas um espírito em evolução é essa beleza. Errar, voltar, desvio de rota, reencarna, rediscute, tenta de novo, tenta escutar a coisa correta, fazer a coisa correta, é assim que funciona. De onde começa essa energia? Isso está lá no livro dos Espíritos, né? O princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a. Então você vê que o caminho de nós saímos dessa condensação no reino mineral, passando pelo vegetal, até os primeiros animais mais simples e a condição humana, de você sair da natureza até se tornar um indivíduo, que é a razão, autoconsciência e consciência divina, é muito maior o percurso do que depois que você se torna espírito. O pior nós já passamos. Só que aqui o sofrimento é um sofrimento moral, é um sofrimento de arrependimento, de ansiedade por achar que teve tempo perdido em cada encarnação, ou não ter feito a coisa certa. A gente sofre diferente do que sofria até então, só através dos instintos, né? Que são os instintos animais. Então as pessoas falam assim para mim: ah, Hernani, ficar preocupado com a ecologia, com os animais, com o tratamento deles. Cara, um dia vai ser esse espírito que vai estar aqui entre nós. A diferença energética entre a energia que está no animal e nossa é muito pequena, só a consciência. Maltratar um animal, torturar um animal, criar um problema ecológico, você está atrasando a evolução do planeta da mesma forma que você mata uma pessoa na rua, entendeu? Esse é que é o problema. E aí a gente precisa compreender e internalizar esse tipo de situação. Quais são as forças da encarnação? Depois que nos tornamos uma individualidade, estamos entre os seres humanos, quais são as forças que atuam na nossa vida para nós sermos, em cada encarnação, que somos hoje? A primeira é a genética. Papai e mamãe fecundou, né? Espermatozoide e óvulo, a primeira coisa que recebe lá o embrião é o quê? As características genéticas de papai e mamãe. Das chaves que vão ser ligadas e ligadas do cromossomo, que vão dar as características que nós vamos ter durante a vida inteira. O sexo que nós temos, a cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele. A gente pode tentar mudar tudo isso e amenizar tudo isso diante das provas e dos gostos que nós temos. Mas como a gente nasceu, está escrito no momento da fecundação. São as condições, é a forma do nosso bolo. Agora a gente pode rechear ele diferente, né? Pode fazer coisas diferentes com o bolo, dar sabores diferentes. Mas o código genético é uma força que representa 33%
de tudo que nós somos. Tendências, gostos, algumas coisas são heranças genéticas, eu não tenho jeito. Outro, meio ambiente, onde eu vivo, o que eu como, o que eu bebo, todas as influências externas que eu tenho, o país que eu nasci, a família que eu tive, a cidade que eu vivo, a língua que eu falo, as religiões que eu tive acesso, tudo isso afeta também 33% do que nós somos. Os outros 33% é a herança espiritual. Tudo que aquilo que eu trouxe espiritualmente de outras encarnações, os erros e acertos que eu cometi, as características inatas, às vezes crianças com 2, 3 anos já tendo compreensão, características, né? Que ele sabe fazer, qualidades, virtudes, defeitos. Então, juntando essas três forças, vão gerar uma resultante, que é a resultante do que nós somos em cada encarnação. Essa primeira eu recebo no momento que eu estou em embrião na barriga da minha mãe e acaba no momento que corta o cordão de prata que eu desencarnei. Essa energia, essa condição, que é a genética, acabou no momento do desencarne. Vai ficar no corpo biológico, né? E o corpo espiritual, a outra, do meio, acaba no momento que eu mudo de atitude, de opinião, do que eu estou fazendo no meio que eu vivo. Então é o tempo todo. Essa é a mais difícil, porque essas marcas espirituais são as que eu levo no meu perispírito, de tudo aquilo que eu fiz de bom e ruim, e que eu vou utilizar no plano espiritual, na erradicidade, na próxima encarnação. Como é que isso aqui ocorre de fato? Todo mundo já ouviu falar de EQM, experiência quase-morte? Está famosíssimo isso na internet, né? Sempre foi famoso, só que a internet agora coloca a coisa mais estruturada. Então, existe estudos de pesquisas no mundo que colocam os pré-requisitos para você ter realmente passado por uma EQM, uma série de experiências que aí você... Não, isso aqui realmente foi uma experiência quase-morte. Um desses itens é comum em todos os estudos, em todos os lugares do mundo, que é você repassar a sua vida em segundos no momento que você está desencarnando. Vocês já ouviram falar sobre isso? Você passa a sua vida em segundos no momento que vai desencarnar. E aí você não desencarna, você lembra, poxa, eu passei a minha vida inteira. Mas não é a vida inteira. É só o que você lembra da sua vida. O que você comeu quarta-feira da semana passada? Mas o que você comeu no último Dia das Mães ou no Natal? Você lembra de algumas coisas que aconteceram há muitos e muitos anos atrás e não lembra de outras que aconteceram no dia anterior. Por que essas memórias estariam muito mais frescas do que aconteceu agora? Por que eu lembro de algumas pessoas da minha infância e não lembro de pessoas que aconteceram na minha vida agora de 1, 2, 3 meses atrás? Porque tudo que tem emoção gera uma série de condições químicas no seu organismo que marcam no seu cérebro, na sua memória, no seu HD, aquela situação. É como se no computador eu dissesse o seguinte: isso eu vou guardar, esse eu vou deletar, vai para a lixeira. Esse eu guardo, esse eu deleto. Só que não é voluntário, é involuntário. Tem coisas que você fala assim: eu gostaria muito de ter esquecido, mas eu não consigo esquecer. E tem coisas que você fala assim: eu gostaria muito de ter gravado, diferente do computador, mas essa eu não gravei. Por quê? Porque as suas emoções refletem aquilo que você, como você encara o fato que aconteceu. Então, se você dá muita importância a alguma coisa e essa coisa pode prejudicar você no futuro e você grava, aquela memória vai ficar no seu pensamento e quando você for desencarnar, é uma das memórias que vão repassar como segundos na sua vida. E no fundo, o que está acontecendo? Você está tirando do seu HD atual, do seu cérebro, e levando para o cérebro do teu espírito. Você está tirando daqui e falando o seguinte: isso eu quero levar comigo para o futuro. E isso vai se tornar o quê? Uma herança espiritual. O problema é que não só as coisas boas são gravadas no meu espírito e eu levo comigo. Eu gravo também as coisas Ui. ruins. Quando as coisas ruins vão comigo, elas me causam dores, traumas, né?
E quando as coisas boas vão, elas refletem que minha autoestima está boa, eu estou fazendo a coisa certa, eu posso progredir, eu posso fazer melhor e etc. É igual uma prateleira de supermercado ou da sua casa. Se botar um monte de comida ruim lá, com data de validade ruim, etc., você vai entupir a sua despensa de coisas ruins. Se você encher a sua despensa de coisas boas, não tem espaço para entrar as coisas. É assim que funciona. Então, Deus já sabia que a evolução espiritual precisava passar por etapas da natureza e que nessas etapas da natureza nós íamos aprender a fazer coisas ruins, que é matar para sobreviver, que é o mais forte ter, que é o mais bonito ter, que é você pensar em você primeiro e depois no resto, que é pensar primeiro na sua família e depois no outro bando, que é lutar. Então você foi aprendendo coisas que quando você virasse um indivíduo, vocês precisavam eliminar elas. Precisavam mudar aquilo. Porque senão você não conseguiria evoluir, teria muitas marcas e se arrependeria daquilo. Qual o único espírito que esteve entre nós e que era o espírito puro enviado por Deus? Jesus, ele passou por tudo isso que nós estamos passando agora, há milhões de anos atrás. E chegou à condição de espírito puro. Passou pelos planetas primitivos, provas e expiações, regeneração que nós estamos entrando agora, né? Feliz e celestial. Quando ele se formou no final de tudo isso, o pai dele chamou ele e falou assim: agora você precisa fazer com que outros espíritos igual a você cheguem ao nível que você chegou. Aí Jesus olhou e falou assim: aonde tem potencial para fazer isso? Ah, aqui nessa galáxia tem potencial para fazer isso. Inclusive nesse sistema aqui, que vai ser chamado no futuro de sistema solar, tem espaço para você fazer isso. Tem uma órbita aqui, tem atmosfera, tem poeira cósmica suficiente para você montar, dá para você fazer aqui. Aí Jesus pensou, o que que as crianças precisam para estudar, para evoluir, para se tornar indivíduos, cidadãos? Não é isso que a gente pensa? Quando a gente tem criança em casa, quando nasce alguém na sua família, qual é a primeira preocupação que nós temos? Até com os animais hoje, né? Adestrar, tem que educar, não é? Qual o melhor lugar para se educar? Aí, ó, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa era a inocência de João falando o que era a formação do planeta, né? Aí Emmanuel vem em 1942, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, de qual Jesus é um dos membros divinos, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra, nosso planeta, por 2 vezes, no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de se lançasse no tempo e no espaço e as balizas do nosso sistema cosmogônico, e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, Emmanuel Chico Xavier. A primeira foi quando montou o planeta, e a segunda foi quando Jesus veio para nos dar a aula ele próprio. Então, essa aqui, 2 formas diferentes de ver a mesma. João fala na inocência dele, e Jesus e Emmanuel, Tá. já em 1938, que foi publicado em 1942, A Caminho da Luz. Qual é a primeira coisa que ele fez, então? Montar a escola. Eu vou montar a escola para educar essa energia, transformar ela em alunos, formar eles e levar ele para outras escolas e continuar evoluindo, né? Quem são os alunos? Espíritos ou... Nós somos espíritos. O princípio inteligente é quando ainda está encarnando na natureza, ainda não é uma individualidade, ainda não é um espírito. Aí nós. Não é isso? E a nossa escola. Quando você vê uma criança na rua e sabe que ela está indo para a escola, por que você sabe que ela está indo para a escola? Qual é o nosso uniforme para frequentar essa escola? De que é feito o seu uniforme? O uniforme das crianças é algodão, né? É. Tinta, cetim, viscose, não é isso? E o nosso? O nosso é feito de carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sais minerais e muita água.
Quem falava isso era Newton de Barros, que era amigo do Sara. Vocês se acham muito, se acham lindos, inteligentes, charmosos, né? Mas vocês são carbono, hidrogênio, oxigênio, azoto, sal, minerais e muita água. Vai voltar tudo para a natureza. Vai voltar a ser isso aqui, cara. É isso que está lá na tabela periódica, né? Aí, que nós somos. Ah, mas eu tenho cabelo maravilhoso, minhas unhas são, né? Tô malhando pra caramba, faço dieta todo dia. Você é isso. O médico, quando te abre, é isso aqui, ó. Não vai fazer diferença nenhuma. Teus órgãos são iguais, né? Teus tecidos, só muda E aí deteriora igual. detalhes. Deteriora igual. Deteriora igual. O que mais? Você tem a escola, já sabemos quem são os alunos, e sabemos que ele frequenta a escola porque tem um uniforme que demorou milhões de anos, né? Olha lá. Como é que nós obtivemos esse uniforme aqui? Darwin puro, né? Evolução da Espécie. mudando os códigos genéticos. Darwin só não sabia que tudo começou lá atrás, realmente, criado por um ser divino. E o plano espiritual que estava trabalhando, ó, esses códigos aqui de computador para ir melhorando a nossa condição genética para chegar até agora. Então, os criacionistas, quando falam que fomos criados por Deus, eles estão certos ou estão errados? Estão certos. E Darwin, quando fala que tem uma evolução da espécie, ele está certo ou está errado? Certo. Então, eles vão continuar brigando o tempo todo se um achar que o outro está errado. Porque os dois estão certos. A história é assim. A maioria das coisas que a gente vê que não tem solução na discussão é porque provavelmente os dois lados estão certos, só que eles não têm a visão do todo. Quase. E aí vai lutar, vai brigar a vida inteira. O que mais? Uniformes, alunos. O que mais que você precisa para frequentar uma escola? Eu sei que o tempo está passando rápido, né, Sara? Eu vou correr. Aqui sempre tem que correr. É. Quem são esses professores? Aqui eu só trouxe religioso, porque na casa espírita o pessoal é muito religioso, mas tem Albert Einstein, né? Newton, Jung, né? E muitos professores, muitos vindo de outro planeta, de Capela, lembra? Quando eles foram exilados, estavam passando pela mesma situação que a gente está passando agora. E os espíritos continuavam atrasando, provocando guerra, desenvolvendo aviões que soltam bombas e matam todo mundo. A gente conhece esse filme aqui, não? Então, Vamos ter uma meia dúzia encarnando lá em Kiron, né? Aí vai encarnar lá, vai desenvolver armas para lutar lá nos gladiadores, não é isso? Só que eles deram um salto de desenvolvimento aqui no planeta Terra. Os exilados de Capela, né? O que mais? Professores, alunos, material didático. Isso que eles gastam uma fortuna por ano para essas crianças, e bota na mochila, leva na escola. Aí, ó. Torá, material didático do povo judeu. O que o Torá trouxe para o planeta? O Deus único, né? Alá, Jeová, Javé, a Bíblia, o Alcorão, não é tudo material didático? E aí nós chegamos no final do ano. Já tem a escola, tem o aluno, tem o uniforme, tem material. O que a criança fica esperando no final do ano para saber se passou de ano ou não? Boletim. O que é o nosso boletim? É aquilo que traz vocês toda semana aqui para a aliança. Para sentar ali, para tomar um passo, para limpar o teu. Só por isso vocês vêm aqui. Se acabar o passo, 10% dessa sala aí. Não é? Eu fiz palestra que eu falei assim, casa espírita, não vai ter passo mais nas minhas palestras, porque a minha palestra iam 300, 400 pessoas, eu estava todo feliz. Aí o Valmir falou, Hernani, vamos acabar com o passo para a gente ver? Aí vinham 30, 20, 10. Só ia por quê? O Ivan bota sexta-feira lá, não tem nem palestra. Vai 500 pessoas. Só para tomar um passe. Não é um palestrante, cara.
O sonho é, vou tomar meu passezinho e vou ficar relax essa semana inteira, levemente. Mas é dura verdade. Porque tudo que você pensa, que você deseja, que você odeia, que você ataca, gera uma energia de volta e essas moléculas ficam ao redor do teu. Isso. É o teu boletim, cara. A criança já recebe no meio do ano e fala assim: eu vou ficar cheio de nota vermelha. Aí vem aqui, a gente abaixa o pensamento. Sabe imã de geladeira? Quem tem imã de geladeira em casa? Quando recebe, você solta aqui e fala assim, ó, pá! É. Para tirar com a unha machucando, né? Daqui a 2 anos você bate a porta da geladeira e ele cai sozinho. Quando você chega aqui, teu miasma tá grudado no teu perispírito, tá derrubando teu chakra. Aí a gente fica brincando, fica falando, fala do evangelho, fala de coisas boas, tem que fazer a caridade, você vai, aí fica um imã de geladeira de 2 anos na geladeira. Aí tu vai ali para a sala de passo, plano espiritual, tira a meia-dúzia e você sai leve. Só que você volta a cometer os mesmos erros. É igual a recuperação do meio do ano, né? Vai lá, pô, melhora as notas, aí volta a faltar, volta a não fazer o trabalho, aí volta. Então, no final do ano, que a gente vai olhar é o teu. E aí a gente precisa limpar esse perispírito. Qual é a única forma que tem, que Paulo trouxe, que Jesus nos trouxe e que o plano espiritual avisa, para nós termos uma possibilidade de manter esse boletim com nota azul? Lembra do Paulo? O que ele fala no início? O que adianta eu ter? De que adianta eu ser? De que ele está falando aqui? Eu. Eu. O que ele falou que era a máxima? Jesus falou que era a máxima para a nossa evolução no planeta. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo o quê? O que quer dizer o próximo como a ti mesmo? É igual. Eu não posso amar mais a mim do que o próximo e não adianta eu amar mais ao próximo do que a mim. Esse é o grande problema dessa balança. Quando Paulo fala eu e eu, ele está dizendo que ele tem amor a quem? A Sim. si. Só que o prato da balança cai para onde? Para o lado do seu. Lembra como ele mandou apedrejar Estevão? Lembra quando ele perseguiu os cristãos? Ele estava sensível com aquilo ali? Quando a gente olha alguma coisa que nos incomoda, que não está certo, que não está dando certo, mas eu não conheço aquilo ali profundamente, eu ataco normalmente. Aquilo me incomoda. Aquilo me gera, sabe, uma ojeriza. Eu acho que tem que punir. Quando eu me envolvo, eu estou indo para o outro lado da balança. Eu estou ajudando, estou entendendo, eu estou tentando. Por isso que a gente recebe esses espíritos na família. Por isso que a gente recebe esses espíritos com problema. Para a gente começar a exercitar isso. Essa balança ela não pode tender só para o meu lado e nem pode ser aquele que vem para trabalhar só para o outro, mas não cuida de si, não se desenvolve, trabalha só para minha família, só para o meu neto, só para o meu marido, só para o meu filho e eu não cuido de mim. Se essa balança desequilibrar para um dos dois do lado, você vai ter problema. A única forma de manter ela equilibrada é você ter, se envolver e amar ao próximo e doar. E quando acabar o que você tinha para dar, que já não é mais o suficiente, você volta e investe de novo, hein? Você não vai. A caridade ela é um amor em movimento. É você ter, é você doar, é você entender o outro lado, chegar no limite e falar, agora eu preciso voltar. Eu preciso me reerguer. Eu preciso me tratar. Eu Para ser e preciso para ter. para ter para dar. E a única forma é, se você investir só de um dos dois lados, a balança desequilibra. Por isso que ele falou que fora da caridade não há salvação, eu boto evolução. O tempo todo no planeta nós vamos ser chamados a dar tudo que nós pudermos para quando acabar você voltar a investir em você. Tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. É a única forma de frequentar aquela escola ali até o final evoluindo. Por isso que Paulo falou. E ele aprendeu isso da pior forma. Porque primeiro Paulo atacava os cristãos. Paulo era tudo de bom.com.br. Ele era Saulo de Tarso, rico, estudou, tanto é que ele era cidadão romano, tinha ido para o Egito, para Alexandria. O cara tinha um tremendo conhecimento, era bonito, era forte,
era noivo, e aí ataca os cristãos. Quando ele está na estrada de Damasco, de um dia para o outro ele fica cego, porque ele lembra que era a proposta dele espiritual, e aí vai lá até Damasco, fica na rua direita, Ananias vai lá, dá um passe, e como escamas caem nos seus olhos, e ele volta a enxergar a realidade. E aí ele passa a não viver mais para ele. E aí ele é apedrejado, ele é preso, ele quase morre. Ele aprendeu da pior forma numa encarnação, primeiro, investir tudo de um lado da balança, depois abrir mão de tudo, dar uma de maluco, investir tudo no outro. E dos dois lados ele sofreu. E aí ele aprende no final, não. Eu não podia ter exagerado no que eu estava fazendo para o outro. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter condição, eu preciso investir de volta, né? Porque eu acho que a autoestima dele ficou ruim naquele momento. E não adianta eu ser tudo de bom e não fazer nada pelo outro. Então, isso é a caridade. Por isso que a caridade fala da caridade não é salvação. Isso aqui é para a gente entender por que, que a gente tem essa oportunidade de ouro nesse planeta. Pra vocês terem uma ideia, a gente está o tempo todo, nesse momento de um planeta de prova e expiação, tendo a oportunidade de fazer alguma coisa para alguém. Justamente porque tem uma diferença espiritual muito grande no planeta, as capacidades de cada um. Então, esse aqui é uma entrevista dada pelo espírito André Luiz ao médio Chico Ivaldo Vieira, no Anuário Espírita, em 1964. As perguntas ímpares foram feitas por Valdo Vieira, que cá entre nós ele era muito mais preparado que o Chico nesse momento para as perguntas, para o Médico, né? trabalho, e o Chico estava ali aprendendo com ele, né? O Chico vai morar em Uberaba para ficar perto dele, né? Para se desenvolver. Eles costumavam receber capítulos diferentes do livro do André Luiz para ter certeza que, em lugares diferentes, sem se comunicar, para ter certeza que estavam recebendo a comunicação correta. E as perguntas ímpares foram feitas por Valdo, que é uma pergunta que todos nós espíritas recebemos quando estamos discutindo, né, com alguém sobre o planeta, sobre a evolução do planeta. Qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional, ou seja, que pode encarnar num ser humano, que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra? Quantos espíritos estão no plano espiritual prontos para encarnar no ser humano no planeta Terra? Aí André Luiz responde: será lícito calcular a população das criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho todos da Terra para mais de 20 bilhões, observando-se que alta percentagem se encontra nos estágios primários. Lembra que nós falamos atrás da razão? As primeiras encarnações ainda estava muito imaturo, né? E esse número passivo de alteração constante pelas correntes migratórias de espírito em trânsito nas regiões do planeta. Mas o que o André Luiz fala? Tem 20 bilhões de espíritos no plano espiritual esperando uma vaga no Enem para encarnar aqui no planeta. Quantos habitantes nós tínhamos no planeta em 1964? 5 bilhões. Então, a população de espíritos total para encarnar no planeta Terra naquela ocasião eram 25 bilhões de espíritos, mais ou menos. Então, eram 5 para cada. Se você tem 5 filhos em casa e só tem vaga para um deles na escola, qual deles vai se desenvolver mais, na sua opinião? Você tem chance de desenvolver mais? Vai para a escola. Pelo menos vai ter um aprendizado acadêmico técnico. Então, nós não temos vaga para todos os alunos que nós temos no planeta nessa escola. Nós temos que escolher quais estão indo. Na época de Jesus, eram 250 milhões de espíritos encarnados no planeta. Isso há 2026 anos atrás. Eu não sei quantos espíritos tinham no plano espiritual, mas eram pouquíssimas vagas. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo, a população do planeta está crescendo. Então, nós estamos criando uniformes, mas os alunos já estão. Tem mais aluno lá se preparando para vir para a escola do que tem vaga na escola, como a gente vê aqui, na vida real. Então, alguns espíritos evoluíram mais do que outros. Agora você tem 10 filhos em casa. Só tem uma vaga para um estudar. E aqui ele foi estudar. E os outros 9 ficaram lá trabalhando, se desenvolvendo, esperando a oportunidade. O que você espera daquele um que foi estudar quando ele volta para casa? Ele ajude os outros 9. Mas não é o que acontece na prática. Quando você vê uma pessoa ignorante, uma pessoa cometendo erro, você. E aí, por isso Jesus falava do filho pródigo, da ovelha desgarrada, da dracma perdida. Ele estava sempre exaltando o quê? Aquele que cometeu o erro, que é aquele que é o mais ignorante. Haverá festa no céu quando o ímpio se arrepende, muito mais do que quando um justo
Porque o justo já está ali no trabalho. Não é a preocupação dele. Qual é a preocupação de Jesus? É aquele que... Lembra do filho pródigo? Ele matou o boi e fez a festa para quê? O filho que estava dentro de casa o tempo todo com ele ou o que saiu? Isso aí. E aí o que estava dentro de casa, o que falou para ele? Pô, eu tô aqui o tempo todo, tu não faz nada por mim. Aí o que ele falou? Mas você não sofreu nada também. Você não tinha risco. Ele tinha. Podia ter morrido, podia não ter voltado. Lembra dos trabalhadores da última hora? É igualzinho. Pô, mas vocês estão aqui desde manhã, vai pagar a mesma coisa para o cara que só veio trabalhar à tarde, mas você já estava garantido o teu salário. Qual é a nossa vantagem? A gente já sabe para onde correr. Se sair agora e for atropelado por onde desencarnar, você vai ficar andando pela rua que nem um doido, vai correr para dentro da aliança. Tem duas opções. Vai ficar chorando ali, todo ensanguentado, reclamando que foi injusto, ou vai correr para cá. Eu vou correr para cá. Mas você vai fazer o quê? Acolher, Pô, acolher, caralho. ah, mas eu ficava lá quarta-feira, perdi o jogo no Maracanã. Eu falei, pois é, mas quando eu morri, o doido aqui do Maracanã vai pro Maracanã. Só sabe ir pro Maracanã. Não é? Aí eu fiquei até arrepiado, porque é dura verdade. Os doidos que vinham aqui para Aliança vai correr para onde? Vai achar que tá até vindo para palestra. Deve estar sentado aqui assistindo, vou ficar tranquilo. Vai acabar tudo bem. Mas essa é a dura realidade, quem trabalha em mesa mediúnica. Né? Isso é a realidade nossa do dia a dia. Então, isso é a vida. Isso é a verdadeira vida. Não tinha vaga para todo mundo. Não adianta dizer, ah, minha empregada não entende, o filho dela não compreende, eu vou na escola, não consigo alfabetizar filho. Você encarnou 200 vezes e não aprendeu ainda a ser bom. Ele encarnou 3, não sabe falar português. Faz parte do jogo. E aí eles olham para você e falam, quem compreendeu e teve maturidade para jogar esse jogo, eu quero no meu time. Quem não compreendeu, eu não quero o mal dele, não, mas ele não deve jogar no meu time, porque ele continua atacando, ele continua criticando, não dá. Né? Imagina uma sala de aula, que você fosse na sala só criticar o tempo todo os alunos. E aí, essa linha? Isso aqui, para terminar, isso aqui para terminar. Na época, o Ovaldo perguntou para o André Luiz de novo como é que era o nível desses espíritos. Por quê? O que o Valdo queria saber? Por que não bota logo os melhores espíritos todos para encarnar aqui no planeta, para a gente evoluir e acabar com essa dor que a gente está sentindo aqui, esses problemas todos que estamos sentindo? É essa a pergunta. A pergunta é essa. Por que a gente, a gente não faz essa pergunta? Pô, por que o planeta não está todo mundo beleza já? Tudo ótimo, a gente não tem problema? Por que na prática isso não acontece? Aí André Luiz falou, dos 25 bilhões, 60% que a gente coloca para encarnar, eles sofrem para sobreviver. Passa a vida inteira dependendo de outras pessoas, dependendo do governo, dependendo de alguma coisa para sobreviver o tempo todo. Ele não consegue sobreviver sozinho. E isso a gente está falando de 15 bilhões de espíritos na época. É 60%. 9 bilhões, ou 35%, encarna para viver. Curtir a vida. Trabalha, estuda, desenvolve, tem as coisas, mas não está servindo ninguém. É só para viver. E 1,3 ou 5% apenas vinham para servir, para ajudar os outros. E aí você olha e fala o seguinte, qual desses espíritos você precisa que encarne? Todos eles. Uns para aprender a sobreviver e virar na pirâmide os que vivem. Uns que estão vivendo aprender a servir, porque não aguenta mais só ganhar dinheiro, desenvolver, se vê os Bill Gates da vida, né? Vários desses. Poxa, eu perdi o sentido da vida. O cara já encarnou tantas vezes, milhões de vezes, sabe tudo aquilo, que só curtir a vida para ele já é um vazio. E aí eu preciso. Todos esses que servem, que são poucos, toda hora são chamados a encarnar. Porque a escola precisa desses professores, desses zeladores, desses. Então, seu Renan, são 9. Acabou. Não, acabou, vamos, pai. A única solução para a nossa evolução no planeta, para essa escola, com matéria em todas as disciplinas, é
Um novo mandamento lhe dou: ame-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Essa é a disciplina básica para todas as matérias. Tá bom? E o pai, no final, vai cobrar dele, ó. O que que eu faço com você? Cadê meus filhos? Estão aqui, todos eles em paz. Isso aí. Você tem. Eu sou um luzinho. Pega de função.